Pois é, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ouviu hoje o depoimento do ex-chefe da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, considerado uma das testemunhas mais relevantes na investigação sobre a trama golpista. Ele confirmou em depoimento que o general Freire Gomes, então comandante do Exército, advertiu o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022 que poderia prendê-lo caso insistisse em ações golpistas depois da vitória do atual presidente Lula. A gente separou para você alguns trechos do que disse o militar durante o depoimento, que não pôde ser transmitido e nem houve possibilidade de gravar imagens. Então vamos colocar na nossa tela aí para a gente ver direitinho esses trechos do que ele disse. Está lá, ó. Carlos de Almeida Batista Júnior. Bolsonaro foi diversas vezes avisado que não houve fraude nas urnas. Isso foi o que ele disse. Disse ao relatar a participação de pelo menos cinco reuniões com o ex-presidente no Palácio da Alvorada entre 1 e 24 de novembro de 2022. Ele relatou dizendo: não houve fraude nas urnas. Avisou isso ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que insistia em dizer que tinha acontecido algum tipo de fraude, né, Síria? Pois é, André, e o depoimento do ex-chefe da Aeronáutica estava marcado inicialmente para segunda-feira agora, né, dia 19, mas foi adiado a pedido do próprio Batista Júnior. O militar é uma das testemunhas no processo do chamado Núcleo 1 da trama golpista, né, que tem Bolsonaro e outros 7 integrantes, todos próximos aí ao ex-presidente. As demais testemunhas vão ser ouvidas até o dia 2 de junho. E durante o depoimento, o ex-comandante contou como ficou sabendo do plano e se recusou a participar. Veja a arte que a gente preparou sobre essa questão, sobre essa fala, né, do Carlos Almeida Batista Júnior. Ele relata a seguinte situação, olha só, abre aspas. Quando entrei, me sentei ao lado do Garnier e a reunião começou. O Paulo Sérgio disse ter trazido um documento para que lêssemos. Perguntei: esse documento prevê a não assunção do presidente eleito em 1º de janeiro? Fui informado que sim. Eu disse: não admito sequer receber este documento. Me levantei e saí. Fecha aspas aí, são palavras de Carlos de Almeida Batista Júnior, né, depondo aí, portanto, prestando depoimento do que teria acontecido, André. O Batista Júnior também contou que avisou ao ex-presidente Bolsonaro que reconheceria apenas o presidente eleito, mesmo que o plano fosse levado adiante. Olha só o que ele disse, vamos acompanhar lá no depoimento. Acompanha pra gente ali, Síria, tá aí, ó. Ele disse: André, eu tinha um ponto de corte para dar apoio. O dia 1º de janeiro de 2023, com a posse do presidente eleito, né, o presidente Lula. Quando percebi que não era como eu pensava, logo avisei ao presidente Bolsonaro: aconteça o que acontecer, a partir de 1º de janeiro, o senhor não será mais presidente. Portanto, são falas, André, né, de hoje do Carlos Eduardo Almeida Batista. Essa, né, Síria, que foi talvez uma das falas mais relevantes que a gente já acompanhou até agora aqui. Aconteça o que acontecer, a partir do dia 1º de janeiro, o senhor não é mais presidente. Essa fala disse tudo. Ele está se defendendo naturalmente das acusações para não perder o cargo e não continuar ali, né, com essas investigações. Vamos ver também a linha do tempo agora, dos acontecimentos e também dos depoimentos, tudo o que aconteceu ali. A gente vai acompanhando aqui pelo texto para mostrar para você tudo isso que aconteceu. Em 30 de outubro de 2022, que foi um domingo, aconteceu o segundo turno das eleições presidenciais. Isso foi no dia 30 de outubro, o segundo turno das eleições presidenciais. Em 31 de outubro de 22, uma segunda-feira, foi dia de manifestação, de contestação aos resultados eleitorais por grupos bolsonaristas, com bloqueios em rodovias e acampamentos em frente a quartéis pedindo intervenção militar. A gente acompanhou, você que vem acompanhando o tempo aqui, que trouxe todos esses acontecimentos para você, a gente mostrou esses acampamentos, inclusive aqui em Belo Horizonte.
Muitos acampamentos aqui acontecendo também em Belo Horizonte, ali, por exemplo, na Avenida Raja Gabalha, onde cinegrafistas foram agredidos. Muita coisa aconteceu. Já em 7 de dezembro de 22, foi uma quarta-feira, aconteceu a primeira reunião com chefes militares e apresentação da minuta golpista, o plano do golpe. O então presidente Jair Bolsonaro teria apresentado aos comandantes das Forças Armadas o documento que previa o impedimento da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele teria solicitado apoio para invalidar o resultado das eleições. Já em 14 de dezembro de 22, uma quarta-feira, foi realizada a nova reunião no Ministério da Defesa. O general da Reserva Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, teria apresentado novamente o documento golpista, tentando convencer os comandantes militares a aderirem ao plano. O brigadeiro Batista Júnior teria então ele resolveu se retirar da reunião, declarando que não aceitaria receber esse documento. Síria. Pois é, continuando essa linha do tempo, André, em dezembro de 2022 foi dada a advertência de prisão a Bolsonaro, né? O general Freire Gomes, comandante do Exército, teria dito ao presidente que caso ele insistisse em executar o plano de golpe, teria de ordenar a prisão dele. Em 1º de janeiro de 2023, aconteceu a posse, né, do presidente Lula como presidente da República. Já em 8 de janeiro de 23, foi o dia aí dos atos antidemocráticos, André. Que a gente acompanhou e viu todas as imagens do absurdo. Em fevereiro de 2024, surgiram as investigações da Polícia Federal. Depoimentos sigilosos e ex-comandantes militares são colhidos, revelando detalhes das reuniões e das tratativas do entorno de Bolsonaro. Em 19 de maio de 2025, foi uma segunda-feira, aconteceu o depoimento do general Freire Gomes ao STF. O ex-comandante do Exército declara que alertou Bolsonaro sobre consequências jurídicas de atos inconstitucionais, mas nega ameaça direta de prisão. Pois é, e em 21 de maio de 25, né, quarta-feira, aconteceram então depoimento do brigadeiro Carlos Batista Júnior ao STF. Aconteceu, né, o depoimento dele. O ex-chefe da Aeronáutica confirma então a fala de Freire Gomes sobre a possível prisão de Bolsonaro. Relata também que o então comandante da Marinha, Almirante Garnier, demonstrou disposição em apoiar Bolsonaro, colocando aí as tropas navais à disposição do presidente. E atualmente seguem aí as investigações no STF. É sobre isso que a gente vai conversar com a Larissa, direto de Brasília. Larissa, agora há pouco a gente falava, portanto, desses depoimentos de hoje, né? Que análise você faz de tudo que aconteceu hoje, dos depoimentos, das falas de hoje aí para as investigações futuras? Olha, a gente teve hoje, portanto, o depoimento do Batista Júnior, né? Ele que foi ouvido na condição de testemunha e no âmbito dessa ação penal da trama golpista, né? E eu acho que a gente pode levantar, assim, alguns pontos muito relevantes para a nossa discussão, né? Síria e André já fizeram aí uma extensa exposição dessa linha do tempo e também de frases muito impactantes do Batista Júnior nesse depoimento de hoje, mas acho sempre bom a gente também lembrar, né, em que contexto Batista Júnior tá inserido, né? E e as pressões que ele sofreu até chegar nesse depoimento de hoje, como uma testemunha diante da ação penal da trama golpista. Bom, é importante a gente lembrar que ele ficou conhecido, entre aspas, né, como aquele que resistiu às pressões de diversos setores, ali, diversas autoridades, para que houvesse algum tipo de golpe de Estado, né, legitimado ali por algum instrumento previsto na Constituição. Ou seja, acho que a gente pode dividir, portanto, a relevância dessas falas de Batista Júnior de hoje em 3 pontos. Eu acho que o primeiro ponto
Portanto, é de fato confirmando ali que foi apresentada uma minuta de golpe, que ele se retirou daquela reunião e confirmou também que Freire Gomes disse a Bolsonaro que se ele insistisse naquilo, teria que pedir sua prisão, ou seja, fechando um pouco aí desse ponto em relação não só à minuta golpista, como essa possibilidade de punição a Bolsonaro, caso ele continuasse insistindo naquilo. A gente precisa também trazer uma reflexão no âmbito da pressão mesmo que Batista Júnior sofreu, como ele ficou conhecido, entre aspas, como quem sofreu essa pressão. Aliás, como quem resistiu à pressão, ele também foi muito criticado, né? Ele sofreu muitas críticas, acho que todo mundo vai se lembrar, por exemplo, ele sendo chamado de melancia, né? Que é aquele termo utilizado para fazer referência a quem... termo pejorativo para fazer referência a quem é de esquerda, verde por fora e vermelho por dentro. Essa foi uma das expressões dirigidas a ele nas dezenas de críticas, nas dezenas de expressões utilizadas para criticá-lo. Algumas até que é melhor nem repetir aqui, que foram ditas, André, né? É melhor a gente ficar nessa, né? Melancia, traidor da pátria, né? Porque ele não teria cedido ali àquele convencimento de que era necessário, portanto, dar um jeito de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. E aí, né, fechando esse meu segundo ponto. E um terceiro ponto que eu acho extremamente relevante também trazer para essa discussão e para que para quem está nos acompanhando possa entender, de fato, a relevância do que a gente viu hoje, do que a gente viu não, né, porque, de fato, o depoimento foi para quem estava ali na sala da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, mas, claro, nós, como jornalistas, temos esse papel também, né, de passar para quem nos acompanha tudo o que aconteceu lá. Fazemos isso por meio do nosso repórter, setorista de judiciário, Edio Júnior, mas especificamente sobre esse ponto, né? Como que ele critica, o Batista Júnior critica a tentativa daqueles que queriam dar um golpe, a tentativa deles de encontrar uma forma considerada legal, né, prevista na Constituição, usar aquele mecanismo legal para tentar dar um golpe de Estado. E aí eu cito especificamente a GLO, a Garantia de Lei, da Lei e da Ordem, né? Que é algo que está previsto na Constituição, mas que só pode ser utilizado quando as forças policiais não conseguem, de alguma forma, garantir a segurança de uma determinada região, por exemplo. E aí, sim, a gente pode ver as Forças Armadas atuando como aquela instituição que vai garantir a segurança naquele momento, mas a tentativa de utilizar desse mecanismo para justificar mudanças que viabilizariam a manutenção do ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Ou seja, gente, ele estava previsto ali para segunda-feira, né? Pediu para que fosse ouvido hoje, e acho que foi muito importante, de fato, essa oitiva única, digamos assim, para a gente ter a dimensão das coisas que aconteceram, a dimensão das tentativas e das pressões, e também eu acho que ele contextualiza muito bem o que vinha ocorrendo, né? Ele fala de maneira muito clara, ele fala de uma maneira muito objetiva, e a gente consegue compreender, de fato, a magnitude da coisa, né? Então, foi interessante, sim. Nos outros dias a gente tem visto, né, várias testemunhas previstas para um dia só, como iria ocorrer na segunda-feira. Talvez a gente tivesse perdido alguma fala ou outra, algum posicionamento ou outro do Batista Júnior. Então, sendo ele o único ouvido hoje, eu acho que a gente pôde explorar bastante e continuar ao longo aqui do Tempo News, explorando todo esse depoimento dele mesmo, né? André e Síria, devolvo para vocês. Pois é, Larissa, agora traz um bastidor para a gente aqui. Vou te pedir um bastidor aqui de Brasília, o que se diz aí sobre essa rachadura que está acontecendo, porque quer queira, quer não queira, há uma trinca aí, né? Exército, Marinha,
e Aeronáutica. Marinha, o tenente Garnier, Almir Garnier, teria colocado as tropas à disposição para um golpe de Estado. O Exército não e a Aeronáutica não. Isso representa uma mudança também muito grande num ponto que a gente está aqui agora, um ponto crucial, né? Eles falaram até de grupo crucial, né? E a gente está agora num momento crucial dessas investigações em que se coloca em jogo aí até o alinhamento entre as Forças Armadas, né? Olha, André, logo que a gente pôde ter acesso, né, às investigações da Polícia Federal que embasaram a denúncia da Procuradoria-Geral da República, e agora a gente está vendo, né, esses núcleos sendo julgados, né, tanto a análise se as denúncias vão ser de fato acatadas pelo Supremo Tribunal Federal, como a abertura das ações penais propriamente ditas, né? Bom, logo que a gente teve acesso a todo aquele material, e foi algo muito extenso, né? Quando o sigilo cai, foi algo extensíssimo, a gente pôde perceber justamente isso, né? Como que Exército e Aeronáutica, os comandantes ali, os chefes, estiveram atrelados ao que prevê a Constituição Federal, no sentido de reafirmar o ponto que as Forças Armadas precisam garantir a democracia, né? Então, portanto, eles resguardam esse ponto e se mantêm firmes nesse propósito, né? De não tentar nenhum tipo de subterfúgio com um verniz constitucional para tentar dar um golpe de Estado. E isso ficou muito claro no depoimento do Batista Júnior de hoje, enquanto o mesmo não pôde ser visto em relação ao então chefe do Exército. Isso é muito simbólico, né, André, para a gente perceber que quando um comandante, né, vamos pegar aí o Batista Júnior, quando essa figura é alçada a esse posto máximo ali da Aeronáutica, por exemplo, como que isso, para além de um simbolismo e para além ali de todas as tarefas administrativas e mesmo, né, de organização de todos aqueles ali, também tem uma função de resguardar a Constituição. Então, a gente viu hoje, por meio desse depoimento, e também a gente já tinha visto, Freire Gomes, ele acho que a gente vai lembrar, quem nos acompanha frequentemente vai lembrar que o ministro Alexandre de Moraes chegou a questionar se ele tinha mentido para a Polícia Federal ou se ele estava mentindo ao Supremo Tribunal Federal quando questionado a respeito daquela ordem de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, e aí a gente ficou, né, naquela dúvida, peraí, será que ele mentiu? Será que ele distorceu alguma coisa? E hoje, com muita objetividade, muita clareza e muita lucidez, a gente viu que isso, de fato, aconteceu no tom ali adotado por Freire Gomes, que o próprio Batista Júnior destaca aqui, muito educado, né, muito polido. Então, não foi aquela coisa, o senhor será preso? Não, né? Foi algo ali, olha, se o senhor insistir nisso, terei que decretar, né, determinar sua prisão. Mas a gente viu que, de fato, quando esses comandantes estão alinhados à Constituição, fazem questão de abraçar a Constituição, fazem questão de resguardar o que está previsto ali, as coisas ocorreram como ocorreram, ou seja, não teve nenhuma tentativa de manter de maneira ilegal o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, em detrimento do presidente Lula, que havia sido eleito de maneira legal, né, em 2022. Então, tudo muito impactante. Eu fico pensando o que a gente pode ver nos próximos dias, né? Havia uma expectativa muito grande em relação ao depoimento, tanto de Freire Gomes quanto de Batista Júnior, mas a gente tem outras autoridades muito relevantes também nos próximos dias, e fico pensando se algum fato novo vai vir à tona, ou se, como hoje, né, o que foi relatado ali já era de conhecimento em função da queda do sigilo, de todo o material da investigação da Polícia Federal, né? Mas se a gente vai ver algum fato novo, ou se não, como que a própria comprovação do que de fato a gente pôde ler
e agora a gente pode ouvir ou ler também, a partir desses depoimentos, como que isso também é muito relevante e muito importante para a gente compreender o que está acontecendo, e quem sabe, né, a gente vai poder ver esse julgamento acontecendo ainda em 2025, como a gente comentava hoje, a expectativa de vários juristas é que isso aconteça ainda em 2025, o julgamento aí dos integrantes de cada núcleo, né, para que isso não vá para 2026 e acabe contaminando ou sendo contaminado pelas eleições presidenciais do ano que vem. Então, a expectativa é que, de fato, até o fim desse ano, a gente tenha um julgamento. Então, tem muita coisa para acontecer até lá, né, gente? Zé Larissa, então, em síntese, né, falando desse depoimento de hoje, Batista Júnior, ele negou qualquer divergência, né, com o conteúdo do depoimento prestado por Freire Gomes no dia 19. Então, o que reforçou, o que fica para a gente é que ambos alertaram, então, o presidente Jair Bolsonaro dos riscos aí da sua conduta, é isso? Exatamente, como a gente pôde ver em diversos trechos, né, e o que a gente comentava agora há pouco, é isso, né, estava ali mostrando, o Batista Júnior mostrando, fazendo os seus relatos de tudo que aconteceu, a partir, claro, do que a gente já sabia ali da investigação da Polícia Federal, Síria.